Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui na Estante do Maçom para tratarmos de mais uma obra literária, uma das mais incompreendidas e mais citadas. Parece uma contradição, né? Porque Marx, com certeza, principalmente depois das últimas ascensões da extrema-direita, Marx tem sido citado exaustivamente. Mas ao passo que Marx é citado exaustivamente, parece que a cada dia ele é mais incompreendido. Parece uma contradição, mas parece que as citações frequentes de Marx dentro da própria rede de reproduções midiáticas, as próprias redes de reproduções digitais, têm criado várias cortinas de fumaça em relação ao entendimento a respeito de Marx. Cortinas de fumaça essa que talvez sempre existiram, porque ler, estudar, dá trabalho. É mais fácil pegar uma informação na rede social, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, enfim. Mas se debruçar sobre uma obra dá mais trabalho. E Marx é esse autor emblemático, talvez o autor mais citado da atualidade. E Marx, ele faz parte de uma tradição que estava discutindo o valor. A pergunta então era: o que é o valor? Marx não necessariamente era um economista. Sim, um filósofo, porque essa obra, O Capital, é uma explanação filosófica do valor, do que é a moeda, do que é o dinheiro, do que é a circulação de mercadorias, do que é o capital. Marx se aprofunda filosoficamente dentro de uma discussão filosófica sobre o que é o valor. Pergunta que já vinha percorrendo a história do pensamento desde os séculos 17, ou melhor, 18, sobretudo com Adam Smith, depois com David Ricardo, e Marx bebe nessa fonte sobre essa pergunta filosófica do que é o valor. Então aqueles que a tradição considera, a tradição do senso comum, consideram os grandes economistas, na realidade eram grandes filósofos que estavam fazendo a seguinte pergunta: o que é o valor? Desde os séculos XV e XVI, ali já se tinha uma orientação a respeito da riqueza das nações. E como houve a abertura do mercado internacional, o ouro passou a ser o elemento de contabilidade da riqueza das nações. Então, gradativamente, nenhuma nação deveria ter mais circulação de moedas, ou seja, mais emissão de moedas, que a quantidade de ouro nela, no seu tesouro, para que isso não gerasse desequilíbrio monetário e desvalorização crescente da própria moeda. Então, a princípio, as nações aparecem como tendo o seu valor no ouro depositado no seu tesouro. Por isso o mercantilismo, por isso aparece o sonho do Eldorado, muito presente aqui em países da América do Sul, como a Colômbia, como os países andinos. Ou seja, havia uma expectativa de encontro do Eldorado, porque encontrando-se o ouro, o metal precioso que dava valor a uma nação, se encontrava então o metal precioso de medida de valor exato de uma nação. Então, isso gera um precedente importante para que
também é um precedente importante para que nos séculos 17, 18, 19, homens como Adam Smith, David Ricardo e Marx explanem a respeito do que é o valor. Então, a princípio, vamos falar de Adam Smith. Adam Smith diz o seguinte: o valor de um produto, o valor de uma mercadoria existe no quantitativo de trabalho posto nela. Então aqui eu tenho um livro na minha mão. Nas minhas mãos eu tenho um livro. Então, quanto vale esse livro? A priori, o quantitativo de trabalho empenhado na confecção deste livro. Então, Adam Smith, na Riqueza das Nações, abre o precedente do valor trabalho. O trabalho é que impõe valor às mercadorias, ou seja, isso nós já estamos diante da abertura de um mercado internacional. Por quê? É na abertura desse mercado, é na divisão gradativa do trabalho que aparece essa ideia de que o valor está no quantitativo do trabalho colocado numa mercadoria. Mas aí, como resolver o problema da mais-valia, ou seja, do mais-valor, usando aqui a tradução da Bom Tempo, que é mais literal? Como resolver o problema do mais-valor? Como resolver o problema de uma mercadoria valer mais que o próprio trabalho do indivíduo? Aí, David Ricardo cria uma solução. Porque algumas mercadorias representam o trabalho comandado, ou seja, tem a atribuição de valorar, de comandar trabalho alheio. Aí vem David Ricardo, se aprofundando um pouquinho mais, dizendo que não só o trabalho individual de cada pessoa atribui valor, mas sim o trabalho do passado. Equipamentos, ou seja, toda a parafernália que produz no passado também atribui valor. Por exemplo, um caçador, David Ricardo usa esse exemplo, um caçador vai buscar uma caça. Onde está o valor da caça? Não só na caça, mas no rifle, no material usado para produzir o rifle da caça. Mas Marx chega numa dimensão inigualável, porque Marx vai colocar o valor das mercadorias no trabalho abstrato, ou seja, cada mercadoria aparece a nós como tendo um trabalho que nós não vemos, nós não identificamos objetivamente, mas ali está implícito um trabalho que nós intuímos. Então, nesta mercadoria, neste livro, neste smartphone, há um trabalho. Mas qual trabalho? Nós não conseguimos ver. É um trabalho abstrato. Um trabalho abstrato que atribui valor à mercadoria, mas não do trabalho direto, e sim do trabalho abstrato, contabilizado socialmente, onde uma mercadoria, em comparação com todas as outras, passa a valer. O quadro da Mona Lisa, por exemplo, tem com certeza menos trabalho que muitas outras mercadorias, mas ele vale uma fortuna. Por quê? Porque há uma relação social que, ao comparar trabalhos abstratos de várias mercadorias, atribui valor social a algumas mais do que a outras. Marx chega a essa conclusão. E esta obra, O Capital, gente, é um primor. O Capital de Karl Marx é um primor. Ele é dividido em 3 partes. Usando aqui a tradução da Bom Tempo, muito embora eu tenha usado a da Nova Cultural, mas a Bom Tempo divide a obra na primeira parte, que é sobre a mercadoria, a segunda parte sobre a circulação de mercadorias, né? Ou seja, a circulação de mercadorias,
e a terceira parte sobre o dinheiro, né? Na primeira parte, sobre a mercadoria, ele começa o livro dizendo o seguinte: olha que primor, né? Olha que percepção filosófica importante. À primeira vista, a riqueza burguesa, aí a riqueza burguesa, né, aparece como uma enorme acumulação de mercadorias. Aparece a nós como uma enorme acumulação de mercadorias. E a mercadoria isolada como seu modo de ser elementar. Então, o que aparece a nós na sociedade burguesa é mercadoria. Por que mercadoria? Porque nós temos um mercado aberto. Antigamente nós não vivíamos em uma sociedade de mercado como hoje. Então as coisas eram mais produto humano do que uma mercadoria. Porque a mercadoria, ela aparece como elemento de troca no mercado. Mas toda mercadoria se apresenta sob o duplo ponto de vista de valor de uso e valor de troca. Toda mercadoria, ou seja, todo produto tem valor de uso. Mas na abertura do mercado há o valor de troca. E o que é, como aparecem as mercadorias para nós? Sendo trabalho abstrato, cujo a comparação de vários trabalhos abstratos atribui valor a cada mercadoria na comparação deste mosaico de trabalho abstrato de cada mercadoria. Este é Marx. Muito prazer. Diferente do Marx do bolsonarismo, né? O Marx da caricatura. Tem o Marx da extrema-direita, o Marx do bolsonarismo, o Marx da caricatura. O Marx queria implantar o comunismo. O Marx falou muito pouco de comunismo. O grande tema de Marx era o que ele coloca aqui, ó. É o que ele coloca aqui, em várias obras das principais, né? Na realidade, ele fala sobre análise crítica de economia política, né? Crítica de economia política. Né? Economia política era o tema de Marx. Não a implantação do comunismo. Não era isso. A grande contribuição de Marx é tecer uma crítica ao modo de produção da sociedade capitalista, onde ele fala primeiro da mercadoria, a mercadoria como tendo valor de troca, que ele vai atribuir mais no amadurecimento do livro a valor. Toda mercadoria é valor, e nunca o valor foi tão engrandecido como na sociedade de economia capitalista, que o valor é apresentado a uma abertura de mercado, onde cada mercadoria traz o valor social de trabalho abstrato no interior dela. E no trabalho abstrato, é a partir do trabalho abstrato que o mais valor aparece, que a mais-valia aparece na atribuição da sociedade a cada produto, a cada mercadoria. Por isso é que às vezes uma mercadoria vale tão mais que a outra, e uma mercadoria vale tão mais que a outra, apesar da quantidade de trabalho ser tão diminuta em relação a ela. Então, primeira coisa, a mercadoria. Depois, Marx, na segunda parte, ele vai falar de dinheiro e circulação da mercadoria, nessa tradução aqui da Nova Cultural. Da Boitempo produção, eu não me lembro, mas ele fala também sobre essa troca, e ele fala também do dinheiro. Nesta segunda parte, ou de dinheiro e circulação de mercadoria, Marx fala sobre cada um de nós como detentores de mercadorias. E quando nós não detemos mercadorias, quando a nossa relação com a mercadoria é diminuta, nós podemos ser excluídos dessa sociedade. Porque essa sociedade burguesa aparece a nós como grande
produção, muito embora hoje, aí eu preciso fazer um adendo, já não estamos mais nesta sociedade burguesa. Eu estou apenas trazendo o Marx para a gente discutir o marxismo hoje, porque ele é muito atual. É por isso que até os detratores ou inimigos falam dele direto, porque... E nessa fala, muita bobagem é falada, muita bobagem é dita, né? Então é preciso trazer Marx, discutir Marx dentro do que ele próprio falou, e eu estou ainda no primeiro livro, no livro 1 do Capital, escrito por Marx. Depois o livro 2, 3 e 4 são escritos póstumamente, são descritos, né, organizados póstumamente por Engels, que também organiza os Gundris. Os Gundrices são escritos, rascunhos, anotações, fichamentos que Marx faz para escrever a obra da sua maturidade, O Capital. Que na primeira parte ele fala da mercadoria, na segunda parte ele fala sobre nós como detentores da mercadoria, nós como detentores da mercadoria, tendo trabalho abstrato no interior de cada uma delas. E na terceira parte Marx fala do dinheiro. E ele fala do dinheiro como medida de valor, como circulação de mercadoria e dinheiro como dinheiro. Dinheiro como medida de valor. O dinheiro como medida de valor em uma sociedade que se abre para um mercado capitalista, onde o Estado dá legitimidade para esse capitalismo. Por isso que muita gente aí equivocadamente fala de sociedade capitalista sem Estado. Impossível. É o Estado que atribui valores. É o Estado que legitima a moeda. É o Estado que judicializa a possibilidade das instituições financeiras emitirem moeda. E na emissão de moeda nós temos exatamente a consagração da economia capitalista em um produto superior a todos os outros. Então, se eu tenho moeda, e eu vou falar sobre isso, eu tenho uma riqueza superior, porque a moeda eu troco por qualquer coisa. Se eu tenho uma televisão, não sei se ela vai ser comprada, mas se eu tenho moeda, eu compro televisão, eu compro sofá, eu compro tudo. Então, a moeda é essa unidade de valor, essa medida de valor que nela encobre todas as contradições da sociedade capitalista, porque eu digo que na moeda há o valor, mas eu encoberto pela aparição da moeda não vejo todos os conflitos que há em uma sociedade. Por isso é que Marx é muito atual, principalmente hoje, em uma economia de mercado, em um capitalismo que é muito mais financeiro que de produção de mercadorias, onde a moeda vale, ou seja, os grandes ricos hoje não são ricos principalmente por venderem mercadorias, mas sim por aplicarem no mercado financeiro, por trocarem papéis no mercado financeiro, por trocarem dinheiro que gera dinheiro no mercado financeiro. Então, Marx fala do dinheiro como dinheiro, né? E o dinheiro como dinheiro tem 3 pontos, né? O dinheiro como dinheiro, ele é dinheiro para entesouramento, ele é dinheiro para compra, né? Ele é dinheiro para entesouramento, ele é dinheiro para compra, e aí ele entra na consagração da sua obra. Ele é dinheiro como dinheiro mundial. É como dinheiro mundial, é na consagração, é na aparição do dinheiro mundial. Desde o mercantilismo, onde se abre um mercado e o ouro é colocado como possibilidade de valoração da moeda. É só na aparição do dinheiro mundial que aparece o mercado capitalista. Só na aparição do mercado mundial é que aparece o mercado capitalista.
E esse mercado capitalista, ele a cada dia que passa, ele diviniza o dinheiro. E principalmente num país como o nosso, onde o capitalismo financeiro chegou aqui, aterrissou aqui, como em nenhum lugar do mundo talvez. É aqui que todos os dias a gente ouve nas Globo News da vida: o mercado está nervoso, o mercado está nervoso, o mercado está nervoso. E o que faz esse mercado? Ele troca papéis, ele negocia dinheiro como dinheiro no mercado financeiro, porque o mercado financeiro superou todas as outras possibilidades do mercado capitalista antecedente. Então, nessa terceira parte dessa obra, Marx fala do dinheiro. O dinheiro como medida de valor. O dinheiro como circulação de mercadoria. E o dinheiro como dinheiro. O dinheiro como dinheiro aparece como entesouramento, mas o entesouramento já havia nas outras sociedades. As sociedades do passado entesouravam para os reis. As sociedades do passado já entesouravam para os reis. O dinheiro como valor de compra, né? Já havia, né? Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, ou seja, houve a troca de dinheiro. Mas o dinheiro mundial, é no dinheiro mundial que o capitalismo se assenta. Porque é na globalização desse dinheiro, mundialmente falando, que eu encubro todas as contradições de uma sociedade. Onde eu coloco o valor no dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu tenho o poder. O dinheiro é o grande Deus da sociedade capitalista. Eu fiz um pequeno resumo sobre Marx. Por que eu fiz esse pequeno resumo sobre o Marx? Para discutir Karl Marx, para falar de Karl Marx, para incentivar as pessoas a lerem Karl Marx. Aliás, eu tenho pensado em relação à nossa profissão, nós professores, estamos aí reivindicando vários direitos que estão sendo retirados de nós, mas a nossa luta precisa ter literatura, precisa ter leitura, precisa ter teatro, precisa ter um conjunto de atributos para que a gente possa dialogar com a sociedade. Nós precisamos sair da linguagem monoglota do sindicato. O sindicato nos representa, mas nós precisamos de outros canais de relação com essa sociedade. Eu estou falando de Marx introdutoriamente, mas é impossível não voltar a falar dele a posteriori. Marx é muito atual, porque principalmente a partir da década de 90 e sobretudo no Brasil, nós tivemos a abertura do mercado. Quando o Fernando Henrique entrou, ele entrou com essa possibilidade de abrir o mercado. E quando abriu o mercado, ele abriu o mercado para a moeda, para a circulação mundial do dinheiro que passa por aqui. E toda vez que nós tomamos uma decisão política no Brasil, o que nós vimos na imprensa? Toda vez que o governo quer gastar, não pode. Não pode gastar. Que não pode gastar. Que não pode gastar. Que não pode gastar. Ou seja, nós investimos no monetarismo. E o monetarismo neoliberal encobre todas as relações contraditórias que há dentro da sociedade de produção capitalista. Karl Marx, eu convido a leitura. Eu ainda não peguei para a gente ler gradativamente. Eu venho lendo esse livro há muito tempo e volto. Ele está tudo rabiscado. Já tomou chuva, já tomou sol, já caiu, já esqueci algum lugar, achei de novo. Mas eu estou ainda no livro 1 do Capital. No livro 1. Agora estou ensaiando passar para o 2, depois para o 3. Se eu não me engano, tem o 4 também. É isso aí. Vamos ler, vamos estudar, para que as nossas lutas, inclusive magisteriais,
tenham respaldo. Porque luta sem literatura não rola. Luta tem que ter literatura, luta tem que ter teatro e luta tem que ter diálogo entre a sociedade. Precisamos do sindicato, mas não podemos ficar reféns do monoglotismo sindical. Ok, galera? Vocês são do coração.